Olá, boa tarde todo mundo. Mais uma vez, a gente aqui no nosso videocast. Eu sou Flávia Exter, uma das fundadoras da escola e diretora-geral. A Denise Lã estaria aqui comigo, mas teve um imprevisto, então hoje o nosso podcast vai ser comigo e com a nossa convidada especial. Eu fiz aqui um roteirinho de apresentação, porque hoje a gente está muito feliz com essa nossa conversa, né? Primeiro que o tema é muito importante, que é sobre a infância e os desafios desse mundo digital. E a gente está muito alegre de receber essa convidada muito especial, que é a Ana Beatriz Chamati. A Bia, ela é especialista em clínica analítico-comportamental, ela é mestre em psicologia experimental, ela atua como orientadora parental e faz atendimento infantil e também familiar. Recentemente, ela participou de um documentário do Felca, um documentário que teve uma grande repercussão nacional, abordando um tema bastante importante, difícil, pesado, que é sobre a adultização das crianças e o uso da tecnologia. E também eu estou aqui com algumas, parece uma livraria, uma biblioteca, mas ela também é autora de alguns livros que a gente tem o maior orgulho de mostrar. O primeiro foi esse, Abra a Caixa, que é a primeira versão, era realmente dentro de uma caixa, né? Então você tira o livro da caixa e vai lendo. Essa outra, a última edição, ela tem uma caixinha aqui no final, você monta a sua caixa. Tem aqui também a Turma do Veloso, para pequenininhos, que é para as crianças pequenas. Um livro para os pais, então aqui esse livro também faz pouco tempo que lançou, da parentalidade, e que é mesmo o olhar da análise do comportamento e como nós, pais, eu também vou ler com muito cuidado. 30 capítulos. 30 capítulos, cheios aqui de orientações e exemplos do dia a dia que a gente tem que aprender. E essa coleção, que é sobre Jornada das Emoções, a Bia me falou que acabou de sair do forninho, ela acabou de pegar na gráfica, então... Peguei ontem à noite, não faz um dia. Em primeira mão, pra gente, tem aqui, são 4 títulos, então, O Medo Passageiro, tão lindos os livros. Esse da Garatuja. Espelho, Espelho Meu. A gráfica. Da gráfica. A editora. Isso, da Garatuja. No Fundo do Buraco, a gente já conversou sobre todas as histórias muito legais. E tinha Uma Porta no Meio do Caminho, que também é a história aqui de 2 todos com a Supa, amigos. esses, ilustradora. Parceria com a Supa, ilustradora. E falando de tudo isso que a Bia faz, a gente ela sempre fez, né? Ela é palestrante, participa de workshops falando sobre o desenvolvimento infantil. Ela também ensina, é professora sobre as habilidades socioemocionais do desenvolvimento infantil no ambiente escolar e no ambiente familiar. Então, tem aí essa relação entre os alunos, junto com os professores, e essa parceria acho que vocês perceberam que a gente já tem uma afinidade boa, é uma parceria de longa data aqui com a Red House, né? Então, a Bia já participou de vários momentos de formação, sempre ajudando a gente a pensar sobre o comportamento infantil e também no desenvolvimento e melhores práticas de educação dentro da sala de aula. Então, para a gente, é uma alegria enorme de receber a Bia aqui no nosso estúdio e dividir um pouquinho desse bate-papo com a nossa comunidade escolar. Então, Bia, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz e é uma honra ter você aqui com a gente. Flá, obrigada, é uma honra para mim também. Acho que a gente faz alguns marcos da parceria, de me sentir em casa quando estou com vocês e do tanto que a gente já trabalhou juntos com a escola
para as famílias, para a comunidade da Red House. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e é uma honra receber o convite de vocês. Muito Boa, obrigada por essa apresentação linda e tudo isso. ótimo. E Bia, se a gente for pensar, né, você participou aí, né, uma participação relevante, acho que bastante importante nesse documentário do Felca, que acabou atingindo aí né, uma dimensão muito grande. Quando você foi convidada a fazer essa participação, você tinha ideia aonde que você estava, não digo se metendo, porque acho que isso tem muito a ver com o seu trabalho e aquilo que a gente acredita, né? E que bom que temos pessoas, né? A gente vai falar disso mais para frente, mas da importância da gente falar sobre esses temas e de uma forma mais acessível também para as pessoas. Como que foi essa experiência sua? Imagino que agora também a sua vida está um pouco maluca. Tá. Tá, estamos administrando e olhando para o que faz sentido, do que veio a partir de tudo isso do documentário. É, a expectativa, nem para eles, nem para mim, era que tivesse 50 milhões de visualizações, mas tinha uma seriedade, desde o início do momento que eles me contataram para me informar sobre o conteúdo que tinha ali e qual seria o meu papel. E desde o início de entender a minha participação, que tinha tudo a ver relacionado aos meus valores, ao que eu faço no dia a dia e à minha construção profissional ao longo dos anos, inclusive de ter aulas sobre o tema de adultização nas formações que eu participo. Então, a gente não tinha essa ideia de que chegaria O quanto nesse ia, né? lugar de alcançar o país, nessa Gente, intensidade. 50 milhões de visualizações. Sim, 49,5, tá alcançando Quase aí 50 50. milhões. Então, tinha uma expectativa, eu tive um contato direto ali com eles, até temos seguimos tendo nessa assessoria deles com tudo que veio, mas até de ter uma previsibilidade, né? Vai alcançar tanto, vai alcançar tanto. Aí depois que atingiu 12 milhões, a gente não. E aí seguiu, tocou o barco. E falando um tanto do meu lugar de fala ali, que tem 20 minutos do momento que eles me permitem trazer meu conhecimento, meus estudos e minha bagagem, o que me deixou muito feliz foi o tanto de admiração e afeto e palavras muito positivas que eu recebi e que a minha oratória ali, de alguma maneira, atingiu o coração das pessoas. E isso, quando eu assisti, no momento que saiu, lançou ali, e eu parei para ver, e a hora que eu acabei, eu fiquei tão emocionada eu falei, acho que foi legal. Acho que ajudei poucas milhões de pessoas, né? Acho que Bilhões de pessoas. foi. Quantas pessoas, né, gente? O É. alcance disso. E enxergar, e aí eu recebi uma enxurrada de muitas coisas, de muitos contatos, de diversos, variados, muitas pessoas abrindo o coração comigo do lugar, da história de vida de cada um. E eu, como psicóloga e como meu papel de falar com cada uma dessas pessoas que me procuraram, e ver a psicologia a serviço da sociedade. Isso é o ponto ápice de falar, cheguei ali, tá fluindo, tá Isso. alcançando, tá emocionando, tá curando as pessoas. E isso, recentemente me falaram, "Ó, você fez uma terapia coletiva." E a hora Maravilhoso. que eu ouvi, eu falei, Fez incrível. mesmo, né? Porque imagina quantas pessoas ali foram tocadas e entenderam o papel, né? Você traz desse ambiente seguro, da confiança, de começar também a falar, né? Nossa, o que você fez não foi um passo, não, foi uma reviravolta. Então, nossa, super parabéns.
E partilhar até com vocês, né? Ah. Falar assim, que esse lugar de... eu tô ali levando a voz de vocês, eu tô levando quem né, quem tava em volta e me viu no meu trabalho e seguiu lado a lado, assim, meu, é isso. Então, isso é muito legal de poder dividir e poder estar aqui nesse momento. Que é o que faz sentido. Muito legal. E eu fico feliz de você aceitar o nosso convite e vir aqui conversar com a gente. E é o que faz sentido para todos nós, né, aqui dessa comunidade escolar, e que isso amplie, né? É o que eu falei. Imagina, olha o alcance que isso chegou, e que bom, né? A importância de... Às vezes a gente não imagina o quanto a gente pode fazer e o quão bem a gente faz para as pessoas, né? Então, acho que... E educação é isso, é onde a gente planta ali a nossa sementinha e onde a gente vai colher ali para frente. Então, pensando, né, pegando esse tema, que quando a gente fala de infância hoje, Bia, não dá para a gente ignorar que as crianças não têm acesso à tecnologia, né? Então, esse mundo digital está presente. As crianças usam a tecnologia para brincar, para acessar. Óbvio, a gente vai falar um pouco dessas plataformas, da mídia social, das redes sociais, e que tem uma questão de que criança não pode estar ali em certas plataformas, mas a questão a gente tem observado que a nossa vida hoje, talvez a gente não foi preparado para os dias de hoje, né? Com as suas observações, o que você percebe? Como que está sendo usado a tecnologia pelas crianças nos dias de hoje? Como que a gente poderia pensar de uma maneira um pouco mais saudável? É interessante falar, porque fui te ouvindo e pensando um pouco... quando a televisão chega na casa das pessoas, a gente tinha os móveis da sala virados um de frente para o outro. E isso gerava uma comunicação, uma conversa, uma escuta, uma troca. A televisão chega e esses móveis Essa configuração muda. Essa configuração muda. Os móveis viram de frente para a televisão. E aí essa comunicação de escuta já se modifica. Já tem uma quebra, Já né? tem uma quebra. Uma interferência. Uma interferência. E começa aí começa você precisar ter cuidados nas interações familiares. Porque chegou algo novo que fala ali o tempo inteiro, né? Que pode ter diversas funções. Entretém, né? Entretém, esquiva para eu lidar com alguma coisa ali, da relação da família, dentre outros. E quando chega, então, o computador, o celular, o tablet, isso se expande para os quartos, para esse universo de isolamento. Individualizado, né? Individualizado. Porque cada um tem o seu device, né? Exato. Cada um tem o seu. Então, eles não ficam nem mais no mesmo ambiente familiar ali, né? É o que você falou, cada um vai para o seu quarto e o que está consumindo ali... Não se sabe. E então, as decisões parentais em relação qual é o momento certo para ganhar um celular, quando ganhar, qual é o momento certo que vai usar, manter momentos de refeição e ter eu falo para as famílias que eu atendo, que têm questões de dificuldade em relação a isso, tenha uma cestinha na casa que chegou às 6 horas, 7 horas, todo mundo vai jantar, todo mundo põe lá. E aí entra um tanto já o modelo parental no sentido adequado do uso desses aparelhos, né? Eu tenho algumas famílias que falam, mas eu tenho uma profissão X e eu preciso estar o tempo inteiro ali. E como você vai dar, né, explicar, falar e o tempo inteiro você está ali. Então, se você senta para brincar, você senta para brincar com a criança mexendo, tá do lado. Isso vai desde você acordar e estar longe do celular para você acordar de uma outra maneira e não com um bombardeio ali. Então, essa chegada da tela presente o tempo inteiro, e a gente não pode ser radical no sentido zero
e nem livre 100%, né, os polos, de conseguir trazer um equilíbrio. E aí seguir orientações no sentido até 2 anos, 0 tela, a partir de 2 anos até 6 anos, 1 hora com supervisão do adulto. E o que vai acontecendo é que no dia a dia das famílias, na correria, com os problemas, isso vai entrando com uma negligência. E eu gosto de dizer, inclusive, a brincadeira, o livre brincar, ele precisa de uma negligência benevolente dos pais. Porque a brincadeira, eu preciso de outras crianças para me conhecer, para desenvolver habilidades. Quando eu tenho uma negligência presente na tela, é como se a gente pensasse que você deixou seu filho com uma caixa de fósforo na mão. Deixou lá. Mas você não tá. O perigo não tá concreto, a queimadura não tá concreta ali. Então a gente tem que ter esse cuidado, e aí entra muito as mudanças na constituição das famílias e os sacrifícios parentais que são necessários para ter esse controle. Sim. Então, assim, você me perguntar, Bia, você vê crianças com 10, com 8, com 10, com 12 anos, com 0 tela? Vejo. Eu vejo. É simples? Não é simples. E aí entra também a questão da qualidade do que é visto, né? E quando eu digo 0 tela, é o celular ali, né? Óbvio que 8, 12 anos vê um filme, vê E aí você vê desde, por exemplo, desenhos que são direcionados a crianças de 3, 4, 5 anos, que não são adequados, que as imagens são muito rápidas, que o som é muito barulho, que tem uma coisa de fixação. De prender, né, a atenção deles. E conteúdos até bem bobos, né? Uma coisa que faz com que... Eu não sei, mas eu já li um artigo falando de emburrecer mesmo as nossas crianças, né? Em vez de ter alguma coisa que vai produzir conhecimento ou ampliar, porque produção talvez não chegue, mas ampliar ali o conhecimento ou trazer novas ideias, criatividades para uma outra atividade. Ali não, acaba pensando dentro da caixa, né? É assim, cada vez mais um passo para trás, parece, uma coisa estranha, né? A Renata Meirelles, do Território do Brincar, ela fala de uma flacidez de infância. E eu amo essa expressão. Porque a gente está falando... Quando a gente fala do brincar, a gente está falando do processo de aprender a andar de bicicleta, de você aprender a amarrar o tênis, de aprendizagens que requer tempo. E é o tempo, você aprender a literatura, você aprender a ler, você requer tempo para aprender a observar, para refletir, para ter um pensamento crítico. Sim. E é isso que atinge o ser, a formação da identidade daquele indivíduo. Quando eu tenho um movimento muito grande de só receber informações o tempo inteiro, eu tenho essa flacidez que é o que você está trazendo. Fica muito sem sentido. Sim. Não tem uma fortaleza ali desse processo de educar-se através da curiosidade que me guia, que eu vou olhar a formiguinha andar e ver onde ela vai levar aquela folha. Vou só observar, né? Às vezes esse tempo de espera também é tudo muito imediato, e é o que você falou, são muitas imagens, muitas cores, muitos sons, que você fica num estado de alerta ali o tempo todo, e daí você não relaxa, não sabe mais esperar, mesmo para essas habilidades que você falou, né? Então, por exemplo, amarrar sapato. Gente, isso é tão importante para o desenvolvimento infantil, né? A criança parar, tentar ter ali a coordenação motora fina, o tempo do adulto esperar aquela conquista. Hoje em dia a gente vê os pais cada vez mais amarrando o tênis para os filhos ou comprando aqueles tênis que não precisam amarrar, de velcro, sei lá, já está no year 2, 10, sei lá quantos anos, não vou falar com 10 anos, porque daí já seria um year 5, aí já é demais, mas que a criança não consegue, e às vezes não é nem não consegue, é porque não se dá o tempo de prática, né, de
desenvolver uma habilidade motora fina. Uhum. Eu escrevi uma crônica que eu uso metaforicamente esse lugar de aprender a amarrar o tênis. E é uma conversa com uma mãe ali descrevendo do que a criança precisa. E assim, ela precisa do teu tempo. Ela precisa de você para estar ali. Então, e que eu acho que isso parte da motivação de ter um filho, né? Uhum. Para quê? Por quê? Por que que eu quero isso para minha vida? E como isso se encaixa, né? Então, Gente, isso. maravilhoso isso, né? O para que eu quero ter esse filho? Para quem que eu quero ter esse filho? Eu tô me dando também, né, essa. E daí falando, né, dos adultos, né? Porque você precisa dar o seu tempo, você precisa ter essa atenção, você precisa. E hoje, com o celular, né, com a tecnologia, muitas vezes o que a gente vê, os pais, os cuidadores, ali, eu tô com meu filho, né, mas também tô sendo um modelo de usar o celular, então adorei essa ideia, né. Em casa a gente também, ninguém vai, as meninas ainda não têm celular, eu tenho uma filha de 10 e uma de 6. Mas elas pegam o meu celular para ver, falar que não acessa, nos dias de hoje é quase impossível, né? Até mesmo porque na escola a gente usa a tecnologia sempre a favor, né, do desenvolvimento infantil, então tem algumas, não com crianças pequenas, né, começa ali alguns vídeos curtos, mas são de cunho pedagógico, né? E a gente também, a partir do primeiro ano, a gente já tem os nossos livros em algumas plataformas digitais. Então, eles acessam e no quarto ano, obrigatoriamente, todo mundo tem o seu computador, né? Então, eles acessam e daí tem aí todo um trabalho de desenvolvimento desse letramento digital, né? Então, pensando um pouco antes de entrar no letramento digital, mas também nesse papel do adulto, né, que muitas vezes está ali com as crianças, mas ou não está, né, e o que a gente vê, né, às vezes o adulto também faz postagens, né, qual é esse modelo desse adulto, até mesmo quando a criança consome algum vídeo, por exemplo, no YouTube ou em alguma outra plataforma, e que o adulto não fala nada, né? Deixa esse conteúdo ser consumido. Uh, e os pais não sabendo mesmo, né? Acho que falta também uma orientação parental nesse sentido, né? Porque você está desenvolvendo vários papéis, né? Aquele que você pode permitir, e daí fala, você ali é um parceiro do seu filho, mas ao mesmo tempo seria a pessoa que tem que controlar. O que você fala aí para esses pais que ficam perdidos, né? Falar, eu não sei até que ponto eu posso ajudar ou ser firme. Me fala um pouquinho dessa orientação parental com a tecnologia, né? Uhum. Primeiro, acho que a gente tem que compreender que na nossa história, quando a internet surge e de repente rede social e tudo vai aparecendo, esse novo não veio já com esse letramento e com essas regras. Então, é o movimento do aprender fazendo, Na marra, né? na marra. Então, a questão do tempo de qualidade, e aí eu vou chamar a atenção porque eu pego muito num lugar de acolhimento dos pais Uhum. para compreender o contexto de vida, a rotina, dentre tantas outras coisas. E não necessariamente, eu vou dar um exemplo de uma estratégia que eu falo para os pais. Você chegou depois do seu filho, passa lá e dá um nozinho no lençol. E se ele acordar, ele vai sentir o nozinho, porque é o significado que você estava ali. Então, Uhum. encontrar a qualidade da relação também no tempo, mas Uhum. ele pode ser escasso, mas isso não quer dizer que eu estou distante de cuidar das necessidades do meu filho, até Boa. pensando no adulto responsável que está ao lado dele. Uhum. Então, isso é bem importante nesse sentido. Então, pensando nessa qualidade dessa relação com a tecnologia, o que o documentário, inclusive, traz é que os pais precisam ser educados a respeito desses conteúdos. E
o que o Felca, a parte que ele traz ali, é sobre isso, ó. Se você vê isso aqui tá falando, tá dando uma sinalização de que um pedófilo está ali Aham. nesse... E a gente, né, pais não fazem nem ideia que isso está acontecendo. Não fazem nem ideia. Então, esse alerta que a gente tem agora, que veio a partir disso tudo, ele trouxe muitas dúvidas, conscientização e uma linha tênue de pensar, eu estou adultizando meu filho quando eu faço isso ou eu não estou? E de você falar, deixa eu ir atrás de informação para eu saber, ao invés de fazer sem ter esse conhecimento. E aí eu puxo, Flá, para uma compreensão que o exercício da parentalidade, ele está equilibrado. A gente fala de 2 eixos quando a gente vai falar de estilos parentais, que é o da exigência e o da responsividade. E esse equilíbrio é que traz essa relação de construção com seu filho, de escuta, de acolhimento, de fazer junto, de pensar junto e de pensar criticamente sobre a função da tela. Então, eu vou usar para quê? Em qual momento? Não espere do seu filho adolescente que ele vá dormir 10 da noite com o celular do lado e que ele não pegue Ele mais. não vai conseguir. Não vai conseguir, porque a idade dele, ele não está 100% ali formado para conseguir. Então, ele precisa que você tenha, e aí eu trago, né, a prevenção desde o comecinho dessa construção com os filhos, para não ter que ser uma remediação depois, né? Então, pensar na prevenção. A partir de tal horário, o celular você entrega para a mamãe, você entrega para o papai, não vai ficar com você. Por quê? Porque você não tem essa habilidade. E às vezes eles se revoltam, você não confia em mim, não é questão de confiança, é questão de saber que você não está preparado para isso. Não é você, são todos os adolescentes da sua idade, né? Exatamente, não é você. E eu, como pai, tenho este papel na sua vida. E dá para ter o acesso à rede social ou o que quer que seja, se for deste jeito, senão não dá para ter. Sim. E essa relação entre esses 2 eixos de exigência, a responsividade, às vezes até para compreender o que é responsividade. Responsividade é quando eu respondo às necessidades do meu filho. Não é quando eu respondo o tempo inteiro ao que ele deseja, ao que ele quer. É esse equilíbrio de entender que agora ele precisa ouvir não. E agora ele precisa ouvir sim. Super importante, né? Totalmente. E é o papel exatamente desse pai, né? O meu filho ainda não consegue tomar certas decisões, então, neste momento, eu tenho que tomar por ele e tenho que falar para ele. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e neste momento você precisa fazer o que eu, como seu pai, estou fazendo. É um ato de cuidado, né? É um ato de cuidado, é exatamente isso. Então, o próprio Felca, ele contou em alguma entrevista que ele, com 12, 13 anos, queria ali, né, virar youtuber e eles falaram, não, agora você vai estudar. Sim. E hoje eu agradeço por isso, lá eu não entendi. Então, acho que tem esse equilíbrio e a exigência, quando eu coloco de cima para baixo, numa verticalidade, você cria um atrito de diálogo ali. Então, essa exigência... E não essa aceitação, né? E não daí essa vem aceitação. essa revolta, essa postura dos adolescentes mais questionadora, e não só questionadora, mas é mais essa revolta, né? Sim. Você não deixa nada, eu quero fazer, você não confia em mim. Exato. E você precisa ter. Eu lembro de 2 contextos na minha cabeça de casos clínicos que a mãe tinha visto ali uma questão do que a amiga estava fazendo na conversa e tentando manipular, instigando. Ela, que eu vou. Eu falei, bom, você vai primeiro dizer que você percebe que ela tá diferente, que a expressão facial mudou, que você tá ali para ela. Se ela precisar conversar, que será que tem alguma... Você tem um caminho a ser construído, né? E um outro contexto, que é uma família que fez um trabalho comigo ao longo de um tempo, e depois chegou num momento específico, assim, antigamente eu ia entrar lá no quarto e ia chegar,
por que só as notas, por que o seu estudo, por que não sei o que lá. Eu respirei fundo, tava levando ela pra escola, aí virei e falei assim, filha, papai não precisa ter medo de falar com você, né? E aí ela deu risada e falou, não, pai, você pode falar tudo o que você quiser. Olha só. E aí você constrói um diálogo. Cumplicidade, tô aqui para você, né? E tem um autor que ele vai chamar esse equilíbrio da exigência com a responsividade de pais preparadores emocionais, que são os pais que Perfeito. conseguem trazer. Então, essa construção com a tecnologia, com os filhos, precisa ser, até pensando nesse lugar assim, o que que eu vou postar? E aí, quando os pais vão postar algo, deles conseguirem ter uma reflexão no sentido, eu estou postando por quê? Para quê? Com qual, né? E ter todo esse pensamento crítico e especialmente pensando no público e no privado. Quando eu vou ensinar o meu filho a postar e ele precisa passar pelo meu crivo, que você quer dizer com isso? Quais são seus valores? Está de acordo com o que você acredita? Qual a mensagem que você quer passar, né, com aquilo? E porque a gente sabe que nas redes sociais a gente só quer postar o lado bom das coisas, né? E também o que é real, né? E o porquê que a gente está vivendo uma época que a gente quer postar tudo, né? Não é um álbum de fotos, né? Porque no começo, quando chegou a tecnologia e as redes sociais, eu lembro até de um amigo que postava, acho que era Facebook, que mostrava as memórias, né? Daqui um ano eu vou ver essa foto de novo. E ele colocar, essa é para o Facebook me lembrar daqui a alguns anos. Né? E daí eu fiquei pensando muito nisso, né? Mas se você quer um livro de memórias, faz o seu livro de memórias na sua casa. Você não precisa escancarar, né? Pôr ali na rede para todo mundo ver, né? Então pensar nesse objetivo, até tem ela é uma influencer também, assim, que ela já estava falando sobre a maneira como ela utiliza a rede, e ela falou assim, meus amigos falam, você não me segue. Eu falo, não, porque você é um encontro. Você eu não vou seguir, eu não quero saber o que você estava colocando lá. Então, para que eu uso isso? Por que eu tô qual aqui? É a troca que eu tô qual é a troca que procurando, eu tô? né? Exato. E aí entra uma questão de eles terem uma influência de corpo, de estética, de conseguir construir uma mensagem de que tá sempre tudo perfeito, porque ali naquele lugar que você vê, as pessoas colocam essa estética, né, enfim, essa imagem toda, e eles já são muito inundados por isso, que tem a ver com pertencimento, Sim. com a chegada na adolescência, com tantas outras... O famoso... fear of missing out, exato, né? O exato. FOMO e tudo mais, né? Já é uma fase delicada, né? Já é uma fase bem delicada, e se essa costura de acolhimento, e quando a gente fala o limite, né? O limite com a tela, o limite com as regras, se a gente pensar, às vezes pais têm dificuldade, o limite ele é borda. Se a borda que eu dou é um quadrado apertado que não tem espaço nenhum, você não vai conseguir dialogar. Você não constrói, né, essa regra na relação também. Não. É o que você falou, não dá espaço. É vertical. E aí você tem um muro que ele não protege quando parece que protege, porque a criança não pode explorar, ele não passa, não pode explorar. Quando for, vai pular de lá de cima, né? Aí não tem habilidade para lidar com as questões, não se frustrou tanto. Exato. Olha a importância das frustrações, né? Sim, sim. E nesse ambiente seguro, onde a relação, né? E daí falando, né? A gente está falando muito aqui, é uma orientação parental mesmo, né? Porque muitos pais aqui na escola, eles falam, mas Flávia, eu confio muito no meu filho. Imagina, não olho o WhatsApp, não olho rede social. Aí eu falei, não é questão de confiar. Confiar, eu tenho certeza que você confia, né? Mas a questão é exatamente essa, de você dar a borda, de você falar isso aqui é ok, isso não é, precisa, né? Eles ainda não estão com o cérebro formado, né? Córtex pré-frontal, e isso, tomada de decisão,
é muito difícil para eles, e é o nosso papel como pai, né? Sim, sim. E já existe ali um conjunto de variáveis influenciando a vida dele, no sentido desse novo mundo de adolescência, de pertencer. Já é um momento de um distanciamento desse núcleo familiar, aonde a gente fala da identidade vertical e horizontal do Solomon. Eles vão procurar se identificar mais com as Com os identidades amigos. horizontais, que são com pares, e se Uhum. distanciam dos pais, como os pais lidam com isso. Eu lembro de uma situação que uma paciente minha queria pintar o cabelo de rosa. Uhum. E aí os pais estavam relutantes, relutantes, e a gente conversando, eu falei assim, é agora a hora dela pintar o cabelo de rosa. Uhum. E no fim pintou a pontinha, sabe? Então, né, depois você não foi adolescente, você vai crescer, Exato. porque tem a importância de cada fase da vida. O Peter Gray, ele escreveu um livro que chama Free to Learn, que Uhum. é o livro mais seguido na Green School. Assim, eles têm a filosofia na Green School, que eu trabalhei na Green School, né, Sim, lá em Bali. lá em É Bali. uma escola no meio da floresta. Maravilhosa, by the way. Quem não conhece, vale dar um Google. Vale muito dar um Google, você já fica impressionado. Uma É, construção de bambu sem paredes, é uma escola, eles usam sem paredes para você pensar fora, né, sem limite, fora da fora da caixa. caixa. Boa. Exato. E quando eu fui para lá, foi muito, muito interessante para mim que eu li muito sobre a escola, mas não tinha, nossa, eles são Reggio Emilia, eles são Waldorf, eles Uhum. fazem. E eu falei, bom, chegar lá eu vou descobrir. E para mim foi, quando eu vi que era este livro, eu falei, Bia, pensa para fora, é esse livro aqui, É. era. E aí o Peter Gray, ele começa no Free to Learn, ele começa a falar, descrever, ele começa o livro assim, a minha melhor professora foi a fulaninha, ela me ajudava com isso, com aquilo, e ele vai contando, aí chega um momento ele fala, a gente andava de bicicleta pelo bairro, era a amiguinha dele de quando ele era pequeno. E ele faz uma crítica sobre o livre brincar, Uhum. com o movimento das famílias para a cidade e diminuir o livre brincar ao longo das décadas, Uhum. que chega num momento, nesse formato de escola de herança de revolução industrial, Mais mais tradicional. tradicional, Uhum. não é o caso aqui, Não é o caso. não, em que as crianças vão adoecendo. E ele faz uma relação maravilhosa sobre as crianças pararem de brincar na natureza e esse tempo de brincadeira com o aumento de transtornos mentais, depressão e ansiedade. Ah, é super a ver, né? Com vários estudos, ele descreve ali. Então, né, falando das fases, só falando da Uhum. adolescência, Uhum. a criança tem que brincar, né? O Sim. adolescente tem que viver essas experiências É. novas. E tem que interagir com os pares, e tem que ter esse lugar, esse ambiente seguro, né, que a gente fala, de cumplicidade, de falar, e é isso, né, os pais ficam muito nessa linha tênue também de até que ponto é o meu limite, eu respeito o limite do outro, ou falo não para tudo e depois eu fico totalmente liberal, né? Então acho que vale a pena uma reflexão para cada situação e tratar de uma forma natural, com responsabilidade, mas quando tem que assumir esse papel de pai, que é quem vai emprestar o nosso córtex pré-frontal, que já está formado na tomada de decisão, cabe ao adulto, né? Então, por isso, a importância das frustrações em todas as fases da vida, né? Porque senão vai se tornar um adulto que não vai conseguir manter um relacionamento, não vai conseguir ter um emprego, não vai conseguir lidar com feedbacks talvez não tão positivos, né? A frustração ali vai virando uma bola de neve e que vai acabar em alguns transtornos mentais, psiquiátricos Sim, aí no futuro, né? sim. A gente fala de conseguir construir junto com eles como a gente estava falando, com as regras, os combinados, e essa falta da frustração, que aí a gente tem, eu estava falando dos eixos, é uma baixa exigência com Uhum. uma alta responsividade. Então, não se frustra
E a teoria vai falar de uma relação alta de crianças que não têm frustração com suicídio, porque não dão conta depois. Exato. Então, isso, olha a relevância, assim, né? Gente. Mais do que pais negligentes, que é baixa exigência e baixa responsividade. Porque aí ele vai aprendendo que, tipo, tem uma questão de entender que não tem valor no mundo, que Sim, nada vai é ter outras importante. questões, né? Mas a taxa mais alta de suicídio é ligada à frustração. Porque depois não dá conta Não dá de conta. frustrar E não na tem mais vida alguém adulta. para resolver por ele, né? Exato, não tem. Gente, olha só, isso não estava nem no Não. nossa conversa pré. Mas enfim, acho que é super importante, porque não tem como, é o que eu falei, não tem como a gente tratar de parentalidade hoje, nos dias de hoje, sem esse cuidado, né, em diferentes fases dos nossos filhos, e até mesmo para a gente, porque a gente não viveu isso quando criança, né, quando adolescente. Nossos problemas, tudo bem, tem ainda, tinha algumas situações, mas eram muito diferentes. O encontro acontecia, a conversa acontecia, né? Todo mundo tinha televisão, mas pelo menos na minha casa, na hora das refeições, a televisão era sempre desligada. Hoje em dia a gente vê, né? As pessoas vão no restaurante, cada um tá ali com seu aparelho e os pais também, né? Então, assim, esse letramento digital e como lidar com esses desafios, né? Dessa era digital. Os pais precisam aprender também, né? Qual é o limite? Essa questão que o Felca trouxe muito, de muitos pais acabarem expondo, né, os seus filhos, acredito, né, assim, torço para que de maneira inconsciente, e que daí em algum momento, quando... Aqui entra um ponto importante, Bia, que é quando essas plataformas, né, digitais que a gente está falando, é muito difícil. Uma das coisas que eu refleti muito quando eu assisti o documentário, e agora tudo que eu tenho lido e falado, discutido, é a importância que aqui na escola, na Red House, a gente sempre traz com várias campanhas, né? Então, no means no, if you see something, say something, né? Algumas coisas de você se colocar. E o Felca trouxe muito isso da importância da gente falar, denunciar, né? E se colocar nesse... Né, é essa a nossa função quando a gente vê alguma coisa errada, tanto como pai, como educador, como aluno, né? E a gente trabalha isso muito desde pequenininhos, né? A gente faz o nosso papel, acho que pode fazer muito mais, né? E eu acho que é isso que a gente tem que criar nas nossas crianças desde pequeno. Então, esse ambiente seguro em que você pode se expressar e falar quando alguma coisa não está legal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, né? Porque muitos pais falam, eu faço controle parental, eu vejo as conversas do meu filho e, às vezes, passa muita coisa, né? E eles acham um jeito de driblar também. Então, Eles também não é tão acham, né? simples Então, assim. e daí tem uma discussão maior que é também a gente cobrar, né? Denunciar e cobrar mais ações dessas plataformas digitais, né? Então, não é à toa que tem uma idade mínima para certos acessos, então os pais ficarem atentos a isso, mas não só os pais, né? As plataformas tinham que ter, tem vários algoritmos hoje que conseguem bloquear conteúdos, conseguem bloquear acessos, então a gente tem que fazer barulho sim, e esse é o momento de fazer, né? Sim, e eu acho que tem essa relação desses conteúdos e de denúncia e de poder, inclusive depois o Felca fez um vídeo falando, é simples, se você tem algo para denunciar, você faz isso, isso e isso. Se chegar no lugar errado, eles vão te direcionar para o lugar certo, né, para você poder falar e abrir sobre isso. A gente tem, infelizmente, pais adoecidos. E pais adoecidos, eles ficam muito mais fragilizados
para conseguir direcionar tudo isso. Uhum. Então, quando a gente fala de ser algo de saúde pública, midiático, é porque se eu tenho um adulto falho, que não deveria, mas que não está ali como guardião Fazendo esse papel, fazendo né? esse papel, eu tenho uma mídia né, tenho leis ali no meu país que me Uhum. protege. Uhum. Eu tenho algo que das redes sociais, midiático, que me ajuda, né, a direcionar, a me proteger do perigo. Uhum. Então, não dá para trazer uma responsabilidade. É amplo, é muito amplo, porque por isso é de saúde pública. Por isso a gente tá. E que bom que a gente está podendo agora colher frutos de proteção à infância Sim. e à adolescência, né? E pensar que ainda tem muito chão pela frente, né? Porque é isso, a monetização, tudo que acontece ali por trás, nossa, a gente não tem nem ideia, né? Então, a questão do quanto dinheiro tem ali por trás, por exemplo, com pedofilia, com. Não vou nem entrar nas questões de bets e tudo mais, né? Que a gente vê, né? Adolescentes hoje super viciados em jogos online e inclusive batendo nos seus avós, nos seus pais, roubando em casa por conta disso. Eu tive paciente que começou a se cortar porque começou a ver vídeos sobre isso no TikTok, de modelo. Gente, Porque o algoritmo te leva nesse lugar. pois é. Então, é uma influência. A proteção tem que estar presente em diversas camadas, não só em uma só. É. E é isso. Então a gente precisa começar a se colocar, denunciar e falar. E como que a gente pode, daí, vamos um pouquinho mais para a infância, né? A gente está falando bastante de adolescente, mas esse letramento digital, acho que o primeiro passo seria para pais e mães, né? Então, assim, como que essa tecnologia está aí e como a gente pode preparar os nossos filhos para esse acesso, né? Então, assim, além da gente ser os modelos do que eu quero postar ou do que eu quero consumir, né? O que mais que os pais poderiam fazer? Talvez essas regras coletivas, né? Acho que está muito na relação, né, Bia? Tá muito na relação, eu diria que começa com a finalidade e o que vai ser o conteúdo que vai ser adquirido ali e consumido. Então, quando meu filho vai começar 2 anos, vai começar a ter, né, tela 1 hora por dia. Uhum. Qual é o desenho que eu vou? E assim, tá cheio de conteúdo na internet mostrando esse desenho não é bom, por isso, isso, isso. Este desenho é bom, por isso, isso, isso. Que ensina matemática, que ensina habilidade social, que ensina que tem desafios, Uhum. que a imagem é saudável para a criança. Então, eu começo pequenininho, você não tem esse lugar ainda de um diálogo, né, de uma escuta, de fazer um combinado. Você já começa a pôr a regra certinha, né? Então, desde esse momento, porque a finalidade, para quê? É para diversão? É para aprendizagem? É para falar com o parente que está fora? É para falar com a mãe ou com o pai que viajou? Uhum. Né? Então, pensar nisso, a frequência, o horário que está sendo visto, isso é muito fácil, o acesso, e aí até um pouco para maiores do que tanto para pequenininhos, Uhum. o acesso ao tempo que fica nas redes. Hoje tem vários programas, né, de controle. Vários, mas o próprio Apple tem isso, Sim. né? Eu acho que, não sei se o Android também tem, mas ele tanto mostra o tempo, Uhum. mas ele mostra também em cada rede que você ficou. Uhum. E aí isso já dá para ver. Eu tenho paciente, por exemplo, que às vezes assiste filme pelo tablet e tal. Então vai aumentar um tempo grande porque não tá na TV. Sim. Que tela é essa? Uhum. Né? As diversas telas, As né, diversas que tem. telas. Uhum. Então, saber qual é o tipo de consumo, tudo isso
te leva a conseguir construir melhor um caminho de ver se está em excesso ou não, se está demasiado ou não, e se você precisa equilibrar. Mas ter essas regras e esses combinados muito bem estabelecidos prévios. Sim. Óbvio que tem um lugar também, falar, às vezes, né, crianças podem falar, mas você fica no computador, tá horário. Quando o pai despende tempo para brincar junto, tempo de qualidade, tem um cuidado e eventualmente a criança vê ali, ou pais que ficaram trabalhando em home office na pandemia e pós-pandemia, e aí tem um lugar, né? Eu como adulto tenho meus, né? Eu tenho um uso consciente de tipo explicar para a criança sobre isso também. Então tudo isso faz parte desse pacote. Esse pacote. Né? É isso mesmo, né? Porque na pandemia, se a gente for pensar, foi onde todos os mundos se misturaram ali, né? E Tudo a gente aconteceu. desempenhou todos os papéis ao mesmo tempo e perdemos mesmo o chão, né? Então, os horários de trabalho ficaram bagunçados, a gente Os pais mostrava... não tinham o que fazer e a tela ficava muitas horas por dia. A gente, em termos de desenvolvimento infantil, os psicólogos, eu tive o começo de semestre para meio de semestre, eu estava recebendo de 60 a 80 casos por dia, por mês. E encaminhava, não tem agenda, como. não tinha, encaminhava, e foi um ano e meio, 2 pós-pandemia, foi assim. Essa loucura, Porque né? teve influência no desenvolvimento, porque Com foi certeza. muita tela. E a gente está colhendo isso até hoje e vai colher por algum tempo, né? Então, e o que eu ia falar também é dos diferentes papéis que a gente representou na nossa própria casa, né? Então, assim, a gente tinha que cuidar dos filhos, a gente tinha que lavar compras, a gente tinha que fazer reuniões online. Limpar a casa, trabalhar. E é isso. E também o seu filho vendo você, né, no seu papel profissional, que também esbarrava no papel. Mas sabe o que é interessante nisso? Ah. Porque aí você tá ali exercendo diferentes papéis ao mesmo tempo, mas a criança tá olhando para você e tá vendo a mãe dela. Aham. Então, assim, porque ela vê muito pelo concreto. Sim. A hora que minha mãe sai, ela tá indo trabalhar. E aí precisa começar a fazer uma nova relação. A hora que minha mãe está no computador, ela está trabalhando. Então, olha a dificuldade de compreensão dessas identidades, que já é algo muito difícil. Então, como assim minha mãe está em casa, mas não está para ser minha mãe? Comigo, né? Comigo. Então, teve muitas adaptações e como foi... E aí, acho que é um exemplo muito bom da questão da estrutura, né? A estrutura de rotina, das regras estabelecidas, e a pandemia veio para tirar a gente do eixo completamente. Então, as famílias ficaram, de fato, muito desorganizadas nesse sentido e usando muito a tela como uma... E aí que eu acho que entra a diferença entre a gente pensar... um sacrifício parental processual ao longo do tempo para cuidar das crianças e um momento específico totalmente imprevisível que você consegue que você não tem muito o que fazer. E aí você sai dessa estrutura e desse eixo. Mas a criança precisa da estrutura. Sim. Então, se foi um período mais curto, eu consigo reorganizar ali depois. Gente, é muito doido, né? É isso, a criança concretizar essas diferenças, né? E isso vai para eles também, porque o consumo deles daí vai, se a gente não tem esse controle, ele vai buscar. Eu estou rindo aqui, mas tem a minha filha que YouTube, por exemplo, na minha casa não pode sem a gente olhar. E daí ela fala, mamãe, eu estou procurando comidas rosas. E daí eu falo, mas o que é isso? E daí é uma brincadeira boba, que daí são duas meninas, pelo menos essa que ela gosta, vestidas inteiras de rosa, cabelo rosa, comendo só tranqueira, comida rosa, né? E daí eu falo, mas para que isso? E daí é esse, né? E daí eu falo, não, filha, vamos ver outras coisas. E daí, por isso a importância
do pai tá atento àquilo, e é aquilo, se perguntar e perguntar para a criança o que ela está aprendendo, né, com isso, por que isso chama tanto atenção, e daí diz, né, dá o boundary, né, dá aí um caminho para ser menos pior, Bia? Como que a gente faz nesse caso? Então, acho que aí você está falando de uma influência, né? Sei lá como ela foi parar na Como comida parou, cor-de-rosa exato. ali, e que daí entra, né? Como parou? E, enfim, a pandemia veio, a tela veio salvar o desespero de muitas famílias. Mas entrar nessa. Eu tô lembrando de um. Eu gravei um podcast com a Mirella recentemente, e a gente falou sobre literatura infantil o tempo todo. E aí ela contou que o filho dela com diagnóstico de TEA, ela queria muito que ele aprendesse a ler. E aí entra um pouco do que você está dizendo, como fazer, né? Como eu levo os meus valores para o meu filho, eu gostaria que ele aprendesse isso ou aquilo. E ela foi buscando, falou, como eu faço? Ele não tem interesse assim. E aí ela conseguiu olhar para ele, se conectar com ele, com as necessidades dele, e ela montou uma cabaninha que ficava escuro e com uma lanterna ela iluminava o Oh, livro e isso tornava ele mais acolhia as questões sensoriais e tudo mais. E ela disse, Bia, aí no começo eu me satisfazia com 3, 4, 5 palavras. E ficava ali. que demais. É sobre isso, É. né? Ai, Bia, isso é impossível. Isso é o que, quando você. É o que a criança, né? Aí você volta assim, porque para que ter filho? Para se conectar com essa necessidade. E E ela. você perceber aquilo, né, dele, do seu filho, porque é uma necessidade dele, não a sua, né? Exato. Então, como é que você talvez vá aprender, vá apresentar outras comidas, evitar. E aí você não vai falar assim, você não pode mais ver o vídeo cor-de-rosa. Olha, filha, acho que tem outras coisas que são legais também. Aí você diminui o tempo, do tanto de tempo que vê o vídeo cor-de-rosa. Sim. Aí você vai equilibrando, né? Você vai trazendo, porque de repente você tira o vídeo da comida cor-de-rosa e vai causar uma frustração, né? Não, tipo, vamos devagarzinho. Aí você vai Sim. fazendo, aí depois a criança esquece. É. É isso, e quanto mais a gente dá atenção, mais ela vai testar e falar das comidas. Ainda bem que não chegou nesse ponto de querer comer só comidas rosas, É, mas aí foi um questionamento que eu falava, mas gente, que coisa boba. E daí eu falava, mas isso é saudável? E daí eu também fui por outra coisa. Daí eu falava, no seu prato normal, né, no almoço, o que que você come de rosa, né? E daí eu também comecei a trazer beterraba, né? Porque daí eu falava, tá bom, quando a gente põe a beterraba, o seu arroz fica rosa, né? E não era, sei lá, salgadinho, bala, mas olha porque que o que tem de rosa maravilhosa. que pode comer? Assim, não tô falando que ela não coma bala, né? Mas assim, não é uma refeição, você não vai comer só comidas rosas. Então, pegar esses momentos também para fazer o link com o seu filho, de novo, demanda tempo, demanda você conhecer o seu filho e ampliar aí também as possibilidades, né? Isso, né, a beterraba, você vai traz para a realidade o que que tem de rosa no prato. Uhum. E até você conhece o texto da Luz Azul que eu escrevi, Encontrando a Luz Azul? Sim, Que a gente maravilhoso, usa viu? muito com pais, que ele vai, às vezes, o caminho não é esse enfrentamento, é você colocar luz nos Aonde? comportamentos que já existem, que É, já estão é, ali, e é. você ilumina aquele lugar. E o outro vai saindo, porque você não tá. Aquilo ali não tem. Não vou valorizar. Não faz muito sentido, né? É muito legal. Vou disponibilizar também esse texto para a nossa comunidade. Eu acho que é legal. Bia, tem uma pergunta Hum. aqui sobre quais estratégias práticas você considera prioritárias quanto ao letramento digital de uma comunidade escolar. De uma comunidade escolar. Isso. Excelente. Primeiro, tem essa questão de vocês usarem de fato a tecnologia, né, Flá? Uhum. Mas acho que
tô pensando junto aqui com vocês. Acho que esse lugar de bloquear alguns acessos e conteúdos Isso. é o primeiro, Esse é o básico. o A gente tem básico, em né? todas as redes, em todas as unidades, o bloqueio de acesso a determinados sites, não pode acessar. Uhum. O problema é, dentro da escola a gente tem esse controle, o problema é em casa, né? Muitas vezes eles acabam acessando em casa e trazem para a escola. O uso do celular, a gente sempre teve um código de conduta que o celular não pode usar na escola, então o que acontecia muitas vezes, os adolescentes, de novo, que vão achar sempre maneiras de burlar alguma regra, eles compartilhavam o 5G deles. E Uhum. daí não fica na rede, porque a gente consegue bloquear o acesso pela rede do Da Wi-Fi da escola. escola. Então, Uhum. muitas vezes eles acessavam nesse sentido. E daí a Da gente, própria da internet. própria internet. Isso antes de não Antes poder mais de ter ter. celular. Exato. Agora É. eles trazem, mas eles precisam desligar ou não fica mais com eles. Então, isso não tem acontecido mais, né? Uhum, Mas uhum. é isso, na escola a gente tem todos esses cuidados. E tem também um pouquinho do que a gente falou, né? Desse trabalho do que passa dos limites, né? Até onde vai o que eu posso fazer, invadindo o espaço do outro ou acessando certas coisas. Já aconteceu de alguns alunos acessarem trabalhos de outros colegas e daí ou fazendo um tipo de brincadeira muito não legal, né? Uhum. Obviamente, então mudando esse trabalho ou deletando esse trabalho, e isso é um exercício dentro da escola que a gente faz com as crianças o tempo todo, né? E daí tem a consequência desse ato. Então, acho que é trabalhar também com as crianças esse exercício de pertencimento e de respeito à produção, né? Do colega, Eu né? fiquei pensando nesse, né, do bloqueio, em tudo que já tem de organização, e aí Uhum. vem uma lei do celular na escola e essas regras que vão Ótima, né? ajudando, Boa. mas até pensando assim, né, educação sexual existe, Uhum. educação também relacionada ao uso da tela, né? Ensinar e você conseguir trazer um repertório que eu acho que é para dentro da escola que se tem um movimento ali, né? Entre Uhum. fora da escola e dentro da escola. Em relação a esse respeito, ao tipo de uso, dentre outras coisas. Sim. E é engraçado, porque não é falar uma vez, né, e achar que aquilo tá entendido. Então é esse movimento constante, né, que a gente revisa e volta e fala. E quando acontece, eu sempre falo, né, eu oriento muitos líderes dentro da escola. E eu falo, sempre que não tem assunto que é proibido na escola, né? Depende da forma que você vai lidar. Então, você falou, por exemplo, da educação sexual, da educação desse letramento digital. Sim, ele está aí e a gente tem que lidar com a forma mais natural. Porém, a gente precisa mostrar que tem coisas que são aceitáveis e outras não, né? Até onde você vai invadir o espaço do outro ou mexer. Você não pegava antes o caderno do seu amigo ou o trabalho para mudar. E só porque você tem o acesso, você faz isso, né? O que Uhum. está certo? Hoje, o uso de inteligências artificiais, elas estão aí. Tem escola que proíbe. Né? Não, a gente tem que dar ferramentas para eles saberem usar, né? Exato, Então, acho que o exato. letramento digital dentro dessa comunidade escolar vai muito além, né, do aprender a usar a tecnologia, né? Acho que e tem que ser um passo a passo, até mesmo porque hoje a gente também está aprendendo muita coisa nova com a inteligência artificial. A coisa não para, né? Hoje a gente aprende uma coisa, no dia seguinte é uma coisa totalmente diferente, né? A gente precisa Exato, não para. Surge uma coisa nova, surge uma rede nova. a gente precisa
correr atrás, né? É. Aprender a usar e os nossos E a gente tá no ensinar meio os disso nossos tudo. alunos a usarem isso com sabedoria, né? E eu acho que também aproveitar esses momentos, alguns do que você falou que vocês viveram, para educar, não para punir. Sim. Para fazer combinados, para criar regras novas. Acho que quando você passa a ter algo que não tinha antes, né, que passa a existir, você precisa passar a criar novas regras de convivência. A escola é um organismo vivo, né? Então, cada dia é uma coisa totalmente nova que acontece. Exato. Isso a gente faz bastante, né? E em casa também, nós como pais, a gente também precisa sempre se reinventar e olhar para isso como forma de aprendizagem. Exato. Muito bom. Bia, vou fazer uma última pergunta aqui, mas antes, acho que seria importante a gente falar. Então, a internet não é de todo mal, tem muita coisa muito boa. O que precisa mesmo é esse uso consciente, né? Dialogado, falado com as nossas crianças, com os pais, quando os pais também têm certas dificuldades. Eu acho que a gente sempre tem que levar para o vínculo, né? O vínculo afetivo das relações, de como que está a nossa relação com a tecnologia, né? Se essas mídias, essas social media estão roubando o nosso espaço de troca entre do ao vivo. Do né? ao vivo, da poltrona, né, uma para frente, de frente para outra. E eu acho que se perguntar sempre de longe não é, né, de todo mal. Tá aqui, tá na nossa vida, a gente não dá para tirar isso de nós, mas esse equilíbrio e essas perguntas, né? Meu filho tá brincando? Tá, e também tem 1 hora por dia de tela. Meu filho tá se desenvolvendo? Tá. E olhar para isso, fazer essas perguntas comportamento também, né? O tempo inteiro, o tempo inteiro. Boa. Então é um movimento duplo, né? É tanto de casa como esse movimento social, né? Então a nossa relação, o nosso vínculo, a presença e depois esse social que daí eu vou trazer para o ambiente escolar. A forma que essas crianças estão se relacionando entre si, como que esse comportamento, e a gente exigir aí, então, dos órgãos responsáveis um pouco mais de controle e cuidado para não expor tanto as nossas crianças a esses crimes horríveis que acontecem. E pensar que a gente está em aprendizagem sobre isso, né? E aí, se eu pegar uma receita, eu pego a receita e faço ela, sigo certinha. Nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso. Então, isso é processual. Não tem como eu sair e já aprendi tudo, e conforme, é isso, a escola é viva, a família é viva, as coisas acontecem, e eu preciso ir construindo e fazendo esse movimento de aprendizagem, desse letramento digital nas famílias, com as crianças, nas relações. Perfeito, muito bom. Equilíbrio é uma palavra, então, que a gente sai aqui refletindo, né? Então, o equilíbrio dessas relações, do acesso e como que a gente coloca isso em prática no dia a dia. Eu acho que cada um, né, ouvindo, vai encontrando seus desafios. Se é no limite, se é, né, na exigência, aonde que eu posso melhorar esse meu processo de aprendizagem nesse lugar. Muito bom. Então, minha última pergunta é que se você pudesse deixar uma mensagem curta aqui para a nossa comunidade escolar, né? As pessoas que assistiram agora ou que vão assistir mais tarde, qual seria o ponto essencial desse nosso bate-papo de hoje que você falaria? Vamos pensar sobre isso. Eu vou falar uma frase que veio na minha cabeça, que o Stuart Brown, ele é um grande estudioso do brincar. Ele foi meio proibido de estudar o brincar, porque todo mundo negligenciava, mas brincar não tem... E aí ele cria o instituto dele para poder estudar o brincar e toda a sua complexidade. E nesse estudo, ele traz muitas informações relevantes, e ele chega numa conclusão que
a criança, quando ela é privada da brincadeira, ela perde o movimento de desejar. E aí ele faz uma correlação desse movimento com a depressão. E que a gente deixa de brincar na vida adulta. E aí o brincar ele traz que é necessário, tão importante e vital quanto dormir, quanto se exercitar, quanto comer. E a frase dele é: nada ilumina mais o cérebro do que brincar. Então eu deixo Então, para a gente terminar o nosso bate-papo de hoje, acho que essa frase é maravilhosa. Vamos falar junto? Fala de novo. Nada ilumina mais o cérebro do que brincar. Nada ilumina mais o cérebro do que brincar. Bia, super obrigada. Amei. Foi muito maravilhoso. Você é sempre Quero voltar. muito bem-vinda. Venha quantas vezes quiser. Eu só tenho a agradecer, acho que todos nós temos a agradecer, foi um bate-papo muito gostoso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estamos por aqui, mandem dúvidas para os diretores das unidades de vocês e a gente marca um outro bate-papo que foi muito gostoso, 1 hora foi muito pouco. Obrigada pela participação. Bi, quer dar suas últimas palavras? Eu quero deixar um beijo grande, agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, que verá gravado. E que a gente siga conectado. Olha o que tem de bom das redes, né? Poder ter um Instagram, tem um lugar ali para poder se conectar e a gente se acompanhar nessa jornada. Aí, dividir esse conhecimento, esse nosso bate-papo que foi tão gostoso, né? Então, a gente só alcança muitas pessoas porque existe a rede, olha, é desse lugar. É isso aí. Então agora a gente vai dar um tchau olhando para aquela câmera. Muito obrigada, pessoal, por participarem de hoje do nosso bate-papo. Foi uma delícia e vamos esperar o próximo. Obrigada, um beijo. Obrigada. Tchau. Sabe aquele aluno que passa nas melhores universidades brasileiras sem prestar vestibular? Estuda na Red House, referência em ensino internacional bilíngue e com diploma reconhecido internacionalmente. Red House International School.